Vamos à aula de hoje propriamente dita, tá? Que é esta aqui. Beleza? Eu gostaria de falar algo antes de iniciar a aula propriamente dita, antes de entrar no simulador, que é o seguinte, acho que foi até dessa turma mesmo, um colega seu me perguntou sobre essa questão das aulas práticas serem, qual a relação delas com a teoria? Se é complementação da teoria, se não tem nada a ver, ou uma reafirmação da teoria, etc, etc. Né? Na realidade, já até falei com vocês que, na realidade, tanto uma prática, uma aula prática, ou uma aula teórica sobre o mesmo assunto, são formas diferentes de comunicação no sentido de ensinar aquele conteúdo para vocês. Quando a gente faz uma experiência em laboratório junto com vocês, nós estamos passando um monte de competências para vocês, um monte de conhecimento. Quando você está lá na teoria, mostrando aquele mesmo assunto, calculando, desenhando, dando exercício e tal, uma outra forma de repassar isso para vocês. São formas complementares, são duas formas diferentes de dizer ou informar a mesma coisa. E elas são indissociáveis, a gente não pode, para curso técnico, abrir mão nem de uma nem de outra. Apesar de que, muitas vezes, uma já é suficiente para você adquirir os conhecimentos, né? Você sai sabendo fazer aquilo que se propõe, mas a falta da outra fará, o fato de não ter sido feita a outra vai fazer falta para vocês em algum momento na vida. Por exemplo, se você só tem aula teórica sobre um assunto, um dia, quando você for lá no laboratório e vai fazer uma demonstração, um cálculo, uma montagem sobre aquele assunto que você estudou, você vai ficar perdido. Você não vai conhecer os componentes, não vai saber operar os aparelhos, não vai saber montar circuito. Entendeu? Agora, por outro lado, se você só tiver prática, né, a prática não te aprofunda sobre aquele assunto. A prática te dá ferramentas, que a gente diz, operacionais, mas o entendimento real do assunto, o que está contido ali, né, e principalmente na eletrônica, né, que utiliza muito o raciocínio lógico, o raciocínio abstrato, você lá no laboratório, só no laboratório, você perde aquilo. Você não tem aquilo, digamos, com a ênfase ou com a profundidade ou a quantidade e qualidade necessária. Então, é muito importante. Tem alguns assuntos que você pode dar teoria e prática no laboratório. E muitas vezes, quando o professor está dando a teoria, ele dá fundamentação prática. Às vezes, ele até leva aparelho, ou usa simuladores que são mais práticos para ajudar você a entender. Né? Isso é um esforço. O Chico faz muito isso. Ele é um esforço a mais para que você compreenda. Ele está mostrando a coisa teoricamente, mas também está dando um aspecto prático para vocês. Então, é importante isso, essa associação de informações no sentido prático com informações no sentido, digamos assim, mais teórico. Beleza? Eu queria responder essa pergunta, desde que o rapaz me fez. Eu não tive muito tempo, porque as nossas aulas têm sido muito corridas. E hoje nós estamos com mais tempo. Bem, vamos agora ao assunto da aula de hoje. É até um exemplo bom disso que eu falei, que nós vamos estudar hoje. De uma forma prática, as leis de Kirchhoff, as duas leis de Kirchhoff, que vocês já estudaram lá na teoria, né, de forma bastante, digamos, intensa e ampla, né, que são as leis, a lei de Kirchhoff para a tensão e a lei de Kirchhoff para a corrente. E complementando o assunto, eu vou dar um probleminha aqui para mostrar os conceitos que a gente chama de análise nodal. Também já foi dado lá na teoria. Em resumo, nada novo hoje. Eu só quero aproveitar essa aula para pontuar esse assunto com vocês. E o pontuar, gente, é bom, porque quando você vê um assunto de uma forma ampla, tudo bem, você aprende, tudo bem, é normal. A gente não diz que tem falta de alguma coisa quando você vê o assunto de forma ampla, como normalmente acontece. Mas quando você pontua um assunto, você focaliza,
determinado ponto de um assunto, você contextualiza aquele assunto, aquilo fica mais gravado na mente de vocês, e vocês têm mais oportunidade, assim, de entender melhor aquele assunto. De forma que, quando vocês estiverem trabalhando num aspecto mais geral, você vai lembrar daqueles detalhes pequenininhos que foram aplicados na hora que estava contextualizando, e assim sendo, vocês vão ter um poder de decisão melhor na hora de escolher qual que é o caminho correto ou melhor para você na hora da solução do seu problema. Então, a aula de hoje é isso. Eu vou pontuar coisas, vou falar coisas que talvez vocês estejam até sabendo demais ou cansados de ouvir, tá certo? Mas o objetivo é esse, é contextualizar, pontuar e afirmar e confirmar. E se vocês tiverem perguntas, né, que muitas vezes podem ter acontecido lá na teoria e vocês na hora não quiseram, não houve tempo ou não conseguiram tirar por algum motivo ou outro, aproveita agora, tem eu aqui e o Chico aqui para ajudar vocês. Bem, então vamos lá. O primeiro circuito. Primeiro, assim, eu vou mostrar alguns aspectos da fonte de tensão, do teorema de Thevenin com relação à tensão, depois para a corrente, depois o nodal. Tá? Eu vou aproveitar esse circuitinho que está aqui para mostrar o que vocês deviam ter feito naquela aula que eu me referi antes do início, logo no início, com relação a medir a resistência interna. Depois eu passo para o assunto propriamente dito de hoje. Bem, aqui nós temos uma fonte de tensão. Como é que vocês mediriam a resistência? Como é que você deveria ter medido, alguns de vocês deveriam ter medido a resistência de tensão, a resistência interna da fonte de tensão? Muitos mediram certo, sem problema, mas alguns não. Como que vocês fariam? Primeiro, gente, veja que nós temos aqui um circuito série, que é uma carga daquela fonte. A fonte funciona com carga ou sem carga. Né? Para medir a resistência interna, primeiro eu tenho que trabalhar com ela sem carga, isto é, sem ela fornecer corrente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa ligação aqui, depois eu coloco ela de novo, só para fazer essa ilustração aqui para vocês. Desliguei um fio ali, eu tirei a carga da fonte, eu abri o circuito. Nesse caso, quando eu medir a tensão da fonte, vai dar que valor? Olha lá, 81 volts. Nós fizemos isso naquela aula. O que eu estou medindo? A resistência, desculpe, a tensão ou a força eletromotriz que a fonte gera. Essa fonte é um dispositivo que gera internamente uma tensão elétrica de 81 volts. Digamos assim, a natureza daquela fonte gerar aquela tensão. A gente chama de valor de tensão a vazio ou sem carga. Não tem carga porque eu abri o circuito. Tanto que a corrente é zero, cara. Por quê? Porque ele tinha uma resistência infinita. Agora, e se eu ligar, se eu colocar uma carga? Aí vai mudar. Aí eu fechei o circuito. Observe que eu fechei o circuito de novo. Agora eu pus uma carga. O que vai acontecer especificamente quando eu coloco aquela carga? A tensão cai. Era 81, caiu para 80,8. Quer dizer, caiu, quanto aí? 81 menos 80,0,8. Quer dizer, caiu 0,2 volts. É assim que vocês deviam ter feito, gente. Naquela tabelinha lá, vocês iam pegar a primeira leitura da fonte, que era com todas as chaves abertas, aquela primeira leitura era a força eletromotriz que a fonte gera. Aí tinha uma resistência infinita, porque a chave estava toda aberta. Nesse caso, não tem como calcular a resistência interna da fonte, porque não tem corrente. Deixa aberto. Deixa a célula lá da tabela zerada. Tá? Aí vocês passaram para a segunda coluna e fecharam a chave e puseram a resistência. Aconteceu lá algo semelhante ao que está acontecendo. Aí houve uma queda. É agora que eu tenho condição de calcular a resistência. Como que eu faço? Eu pego a força eletromotriz que a fonte gera, nesse caso aqui é 81 volts, e subtraio a tensão nos terminais que o voltímetro está medindo, que no caso é 80,8. A resultante, 0,2, é a queda de tensão lá na fonte, é a queda no elemento resistível interno da fonte. Bem, se eu tenho uma tensão no elemento resistível da fonte e tenho a corrente que a fonte está fornecendo lá no circuito, tá? Aliás, aqui não tem corrente nenhuma, tá, gente? Aquela hora que eu disse que não tinha corrente, eu falei com vocês,
Aliás, deixa eu explicar melhor isso. Quando eu disse que a corrente era zero, que estava marcando zero aqui, alguém deve ter pensado, pô, tem um voltímetro que vai marcar a corrente zero. É porque estava marcando 0 volts, e 0 volts sobre a resistência significa que a corrente é zero, beleza? Nesse caso aqui tem uma corrente, né? Lá na aula específica, vocês já mediram a corrente, tem um medidor lá. Então, é só pegar o valor da tensão a vazio, isto é, o valor da tensão eletromotriz, ou força eletromotriz, menos a tensão que o voltímetro está medindo lá nos terminais da fonte, isto é, calculou a tensão interna ou a queda de tensão interna. E divide pela corrente que o miliamperímetro estava marcando naquela situação e calculou a resistência interna para aquela corrente. E faz isso para os outros valores e faz o gráfico. Era só isso. Tá? É simples e tranquilo. Se vocês quiserem fazer de novo e mandar, pode ser, não tem problema nenhum. Eu rasgo o que vocês já mandaram. Beleza? Bem, então, deixa isso de lado, vamos para a aula de hoje. O que nós queremos mostrar para vocês? A lei de quem? De Kirchhoff, para a tensão. Por isso que eu coloquei vários resistores em série aqui. Ó. Obviamente, você sabe muito bem que quando você coloca vários resistores em série e liga-os aos terminais de uma fonte, a fonte, ao aplicar a tensão aqui e passar uma corrente, vai fazer passar uma corrente, obviamente, e essa corrente produz quedas de tensões nos resistores, não é isso mesmo? Então, passando uma corrente aqui, produz uma queda aqui, outra aqui e tal. Esse voltinho está medindo a queda nesse resistor. E a queda é sempre igual ao valor da corrente vezes a resistência. Lei de Ohm, a gente aplica a lei de Ohm 2 vezes aqui para calcular, para aplicar o teorema de Thevenin para tensão. A expressão que vocês vão usar é essa aqui, ó. Deixa eu ver qual a expressão. Eu apaguei ela daqui. Deixa eu ver se tem cá na frente, só um pouquinho. A expressão é essa aqui, deixa eu levar ela para lá, gente. Só um pouquinho. Na aula de hoje eu apaguei ela. Não apaguei, não. Pisar na bola aqui, Chico. Está aqui, ó. A expressão para calcular, ou a expressão da relação de divisão do Thevenin, ou Thevenin, conforme alguns, é essa aqui, ó. Se você quiser saber a tensão de qualquer resistor em série, você pega a tensão aplicada aos terminais no conjunto de resistores em série, divide pela resistência total daquele conjunto de resistência em série e multiplica pela resistência do resistor entre os quais você quer saber a tensão. É simples assim. Vocês já fizeram isso muitas vezes. Acostume usar dessa forma que vocês vão ganhar muito tempo. Beleza? Agora, vamos fazer isso aqui para aproveitar a questão do simulador aqui. Ó. Eu tenho essas resistências aqui, 1K, 3K3, 4K7 e 6K8. Somando esses resistores todos, eu vou ter um RT, ou resistência total, de 15,8. Aí, quando eu ligar aos terminais, quando eu ligar a fonte e aplicar aos terminais aquele valor de tensão que vocês já viram antes, 80,8, eu vou pegar esse 80,8 que está nos terminais do conjunto aqui. Ó. A tensão real que tem aqui não é o 81, é o 80,8. E vou dividir pela resistência total. Aí eu achei a corrente que, multiplicada pelo Rx, dá queda de tensão nele. O Rx aqui é o R3, deu 24, cara. Se o voltímetro tivesse aqui, eu multiplicaria aquela corrente pelo valor do R2, que é 3K3, ou 1K para esse, outro aqui. Tá certo? E se eu calcular todas essas quedas de tensões e somar, vai dar 80,8. Não é assim que se faz? Não é assim que vocês estão acostumados a fazer? Vocês estão aplicando o teorema de Thevenin para a tensão. Legal? Ficou claro, gente? Vocês querem fazer alguma alteração aqui? Tirar prova? Verificar algum outro detalhe? Estou aqui para entender vocês. Ficou claro para mim. Beleza, então, continuando. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó. É a mesmíssima coisa, tá, gente? Eu só mudei a fonte aqui. Estou ligando uma fonte de 7 volts, os resistores são os mesmos. E aplicando essa situação aqui, ó,
essa fórmula já dita, né? Eu coloquei 2 voltímetros aqui, só para, digamos, para ilustrar, é o que eu falei, hoje nós estamos com tempo. E as tensões foram estas aí. Depois, se alguém quiser conferir, tiver paciência para conferir, é só fazer, beleza? Mais um passo é a mesma coisa, esse aqui eu nem vou fazer. Vou pular. Agora nós vamos focalizar aqui a lei de Kirchhoff para corrente. E vamos ver os aspectos práticos dela. O circuito que nós temos aqui é um circuito simples, né? Geralmente, quando a gente quer demonstrar um teorema, uma lei, a gente escolhe o circuito simples, tá, gente? A gente não escolhe circuito complicado. Por quê? Não é que o circuito complicado complique na hora do entendimento da lei, não. É que tira o foco. Quando você está resolvendo um circuito complicado, você vai ficar preocupado em resolver o circuito, não entender o âmago da lei, o que a lei está estabelecendo. Pode até entender, mas fica mais complicado. Então, a gente coloca um circuito simples, porque o que queremos é demonstrar a lei, não é demonstrar que em circuitos mais complicados ela funciona também. Obviamente, se uma lei funciona, se um determinado macete, né, ou lei funciona para circuito simples, para circuito não simples ou complicado, ela vai funcionar também, desde que sejam respeitadas as considerações. Esse caso aqui, ó, eu tenho 3 fontes de corrente, e para simplificar meu trabalho, eu coloquei aqui fontes de 1 miliampere. Podia ser de valores diferentes, mas como eu disse, eu queria era só me simplificar para mim. Né? Eu podia ter calculado fontes diferentes aqui, só que eu não quis fazer. Para quê? Né? Quem gosta de trabalhar sem necessidade não é muito inteligente. Então, o que nós vamos fazer? Logo à frente, os medidores aqui não foram inseridos no circuito. É usar esse circuitinho aqui para demonstrar a lei de Kirchhoff. É o que eu vou fazer aqui agora. É o mesmo circuito do mesmo, só que agora eu liguei o medidor, os medidores. Primeiramente, eu coloquei só num ramo, tá, gente? Eu podia ter colocado em todos os ramos, mas como o espaço aqui ia ficar meio apertado, eu resolvi colocar para um aqui para mostrar para vocês que a corrente nesse resistor vai ser a soma das 3 correntes. Esse ponto aqui, você já sabe também, é chamado de nó. Nó é um ponto do circuito para onde flui, ou de onde fluem correntes. Eu, comparando com o teorema de Thevenin para tensão, veja bem, tensão se refere à diferença de potencial entre 2 pontos. Então, quando se fala de tensão, tem que ter 2 pontos. Não tem significado falar tensão de um ponto, né? Porque tensão é diferença de potencial. Então, é o potencial em relação ao outro, tem que ter os dois. Corrente é diferente. Corrente é um caminho, não tem nada a ver 2 pontos. Né? A corrente vai fluir para um ponto, ou para outro ponto, ou para outro ponto, ou X ponto, mas são pontos diferentes, são situações diferentes. Por um ponto pode fluir várias correntes, pode entrar e sair várias correntes, né? Depende do circuito em questão. Então, nós temos aqui um ponto também conhecido como nó, né? E esse ponto tem 3 saídas, ó, ou entradas, ou fluências, esse ponto, esse caminho e esse. Portanto, pode entrar ou sair desse ponto 3 correntes. Só isso, simples e direto. E nesse caso aqui, vão entrar 3 correntes iguais. Por quê? Porque eu liguei aqui 3 fontes de corrente. E valores iguais, porque todas elas estão com o mesmo valor. Outra coisa comum é que o sentido delas também são iguais. As setas estão todas no mesmo sentido. Significa que elas estão entrando. Se tivesse uma dessas aqui, ou outra, ou as 3, com a seta invertida, elas estariam saindo do nó. Nesse caso, elas estão entrando. O que vocês devem guardar é o seguinte, veja bem o que nós temos aqui. Vamos medir a corrente de um dos pontos, o medidor está ligado lá, veja bem, cara. A corrente da primeira fonte, ela sai da primeira fonte, passa pelo medidor e entra nesse resistor e circula. Então, é essa malha que está aqui, ó. Isso acontece com as outras, mas não tem um medidor. E esse outro medidor, observe, está no caminho. Ele está em série com o resistor, então ele vai medir as 3 correntes. Sendo assim,
colocando para simular, obviamente, a gente nós teríamos esses valores aqui, ó, 1 mili, porque a fonte é de 1 mili, passando nesse ponto aqui. Como as outras também são de 1 mili, as três entrando no mesmo ponto aqui, ó. Quer dizer, uma está entrando aqui, a outra está vindo aí por aqui e a terceira por aqui. Estão entrando e passando pelo resistor. O interessante, gente, que vocês devem tirar disso aí, é que são fontes de corrente. Enquanto eu puder garantir que esses valores são constantes, isto é, são fontes de corrente constante, aqui vai ter os 3 miliamperes. E eu posso dar uma cutucada aqui, ó, ajustando o valor do resistor para ver se isso é fato. É um resistor de 10 ohms, conforme vocês devem ter observado pelas cores. Mas se eu variar, digamos que eu varie aqui, eu vou diminuir aqui, ó. Vamos ver o que acontece com a corrente. Você já sabe o que vai acontecer com a corrente, não sabe? Deixa eu colocar a figura na posição fácil para vocês enxerguem. Pronto. Aqui, ó, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Eu vou diminuir ela. Já diminuí. Estava 10, já passou para 9 ohms. Eu vou diminuindo ela. A corrente nem trisca. Por quê? Porque são fontes de corrente. Fonte de corrente, a corrente não muda. Eu posso até pôr um curto, ela 0,11. Eu coloquei um curto no resistor. Continua a mesma situação. Está passando 3 amperes no curto. Por quê? Porque está entrando por vias diferentes, por 3 vias diferentes, corrente de 1 ampere, de 1 miliampere. Entendeu? É claro que isso está condicionado à característica da fonte de corrente ser uma fonte de corrente constante. E nós sabemos, já vimos isso, que se eu ficar aumentando muito a resistência, vai acontecer que ela não garante mais o fato de ser constante, né? Mas essa aqui está garantindo bem, ó. Não vou ficar cutucando a vida dela, não. Deixa quieto. Vou voltar para os 10 aqui. É interessante vocês fixarem na mente que eu tenho aqui um resistor, né? Eu estava variando o valor dele, mas a corrente não estava variando. Pensa bem, dá a impressão que eu estou contradizendo a lei de Ohm. Isso, porque eu variei o resistor, a corrente não variou. Quer dizer, eu variei o resistor, digamos que eu aumentei o resistor, quer dizer, aumentei a... Oi, Acho que se você não der o ok no negócio do resistor properties, ele não vai efetuar a mudança. deu ok, eu vou pôr outro valor lá. Porque quando você varia, não muda a cor do resistor. Então, Ah, entendi. Se não muda é porque ele não variou. Olha lá. Eu não faço essa associação, não, tá, gente? Pelo fato de que não estou acostumado a fazer, porque eu não percebo muito as mudanças das cores, então a gente fica mal acostumado. Então, se é isso, é isso. Né? Mas, de qualquer forma, está demonstrado, tá vendo? 5. Deixa eu aumentar um pouco, vou pôr 20 aqui. Ó. O simulador é chato, ele não muda online, não. Tempo real, não. Aí agora mudou lá. Aquela hora não tinha mudado, não. Tem razão. Beleza? Mas ele mudou pouco, cara. Mas, de qualquer forma, foi bom para demonstrar o seguinte, que a fonte de corrente ela tem um limite, né, de valores de resistência que eu posso ligar, até onde ela pode garantir a corrente constante. Né? Para esse resistor aqui, de quanto que deu agora? De 16, quer dizer, né? Ele já começou a variar um pouquinho. Se eu insistir, vai variar mais, entendeu? Aqui até que não parece que não variou, não, mas vamos ver o valor. Está lá, 23. Quer dizer, às vezes está variando a casa decimal e a gente não está percebendo, né? Isso, porque essa escala aqui é de 200, de 20 mili, 0,9 e pouco, né? Vamos pôr nessa aqui. Ó. Olha lá, vamos olhar um pouco o resistor aqui. Vamos ver se a corrente cai. Daqui a pouco eu vou no ok lá, tá, gente? Pô, é a primeira vez na vida que eu vejo que tem que dar ok para ajustar o resistor. Mas é só o resistor, né? Porque os outros elementos desse simulador, como fonte e tal, não tem que dar ok. Né? Mas é bom essa história de dar ok, porque às vezes você varia o resistor, mas por descuido você tem que confirmar, né? Então, gente, está dando para vocês
verem, né, o que eu estou querendo focalizar ou contextualizar. O que tem aqui pela frente é mais do mesmo, aqui, ó, mais do mesmo. Só mudei a posição do medidor para medir na outra malha. Se é na outra malha, né, eu só vou medir o que estava escrito, né? É 1 mA. O outro caso que tem pela frente também é mais do mesmo. Eu coloquei o medidor aqui. Podia ter colocado um medidor em todos eles, né? 3 medidores, mas não houve necessidade. Não. Tá legal? Agora vamos a uma outra situação. Então, o que nós demonstramos é a lei da corrente até agora, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Às vezes eu coloco escondido o texto em algum lugar. Deixa eu ver se aqui tem. Tem não, aqui não tem não. Eu escondo aqui para mostrar na hora certa, né? Bem, o que nós temos agora? Então, chegamos nesse ponto aqui. Antes, só para lembrar, nós mostramos a relação de divisão de tensão, TVNAM, e a relação de corrente também do TVNAM. O LKT e o LKI. Agora vamos ver um circuitinho básico aqui, ó, de um circuito básico. Tem duas fontes, uma de corrente e uma de tensão. E vamos aplicar a teoria que eles chamam de análise nodal. Quer dizer, aplicar o que a gente já falou também num circuito muito simples, né? Esse circuito simples, vocês vão estudar ele muito em várias situações no primeiro ano e também no segundo ano. No segundo ano tem uma diferença lá que vocês vão usar filtros, vão usar essas mesmas leis aqui, vamos reestudar com corrente alternada. E o circuito é o mesmo, por quê? Ele se presta bem a isso, e, como eu disse, não há necessidade de complicar o circuito. Se a gente complicar o circuito, conforme eu disse, a gente tira o foco e acaba não guardando ou não entendendo aquilo que se pretende, né? Que o professor está pretendendo fazer para vocês. Mas vamos lá. Então, é um circuito simples. O que vocês sabem desse circuito? Observe que nós temos um medidor aqui, ó, medindo a corrente nesse braço do circuito, e o outro medidor medindo a corrente nesse outro braço. E esse terceiro medidor também nesse outro braço aqui. Então, na realidade, tem 3 braços aqui, né? Esse. Um medidor em cada um. E um nó no meio aqui, ó. E um nó aqui, ó. Conforme a gente diz, um nó é um ponto por onde vai ou entrar ou sair corrente. Como que eu vou saber se está entrando ou se está saindo? Num circuito tão básico quanto esse. Primeiro ponto é a fonte aqui de corrente. Olha. A fonte de corrente, a seta está indicando o sentido. Então, ela está introduzindo corrente, ela está fazendo com que a corrente entre aqui. Obviamente, adotando o sentido convencional, que é o sentido que a gente tem acostumado a usar com vocês, tanto na prática quanto na teoria. Então, eu sei que a corrente aqui, por aqui está entrando. Por aqui, a seta está marcando esse sentido, está dizendo que ela está entrando. Mas por que essa seta está nesse sentido? É porque a corrente sai do positivo da bateria, cara, e passa aqui nesse sentido que a seta está indicando. Poderia ser outro sentido? Poderia. Tá? Principalmente se eu invertesse a bateria. Tá certo? Outra coisa que me faz ter certeza que o sentido seria esse é o fato de que a corrente 2 ela não vai para o outro lado. Quer dizer, o outro lado não interfere no valor dela. Por que não interfere? Porque esse outro lado, esse ramo, digamos, essa malha da esquerda aqui, tem uma fonte de corrente que, por sua vez, tem uma resistência interna infinita. Uma fonte de corrente não tem uma resistência interna infinita. Então, em termos de resistência, entre esse ponto e esse de baixo, a resistência é infinita. Se é infinita, não vai corrente para lá. Entendeu? Esse lado aqui, considerando a influência que ele poderia fazer no outro lado, não existe essa influência. Ele é passivo. Ele não interfere do lado. Aliás, ele não interfere nenhum nem no outro, né? Porque olhando para cá, eu tenho uma resistência
infinita. Então, eu não interfiro. Eu não jogo corrente para cá. Se eu não jogo corrente para cá, significa que esse lado de cá, da esquerda, também não vai interferir do outro lado, né? E não tem como o outro lado interferir num circuito cuja resistência é infinita. Quer dizer, são situações, digamos assim, independentes, de forma que eu posso garantir que essa corrente vai entrar aqui e essa outra vai entrar aqui. A outra só não entraria se eu invertesse a bateria, só isso. Entendeu? Aí, como que eu calcularia os valores? Essa aqui não precisa de calcular, porque já está dizendo, a fonte está dizendo. E essa outra? Posso usar aquelas relações que vocês aprenderam lá na teoria. Está aqui as relações. Ó. É uma das formas de calcular. Eu sei, por exemplo, pelos sentidos, que 3 é I1 mais I2. Está aqui, ó. 3 é I1 mais I2. Eu sei também, analisando essa malha aqui, ó, que a tensão da pilha ela se subdivide numa tensão aqui e numa tensão aqui. E que essa aqui ó, é I2 vezes o valor do resistor, 1.500. Está aqui, ó. I2, 1.500, quer dizer, 1.500 vezes I2. E a outra queda de tensão é I3 vezes o valor da resistência, que é 10 ohms. Está aqui, ó. Então, a soma das duas, isto é, a tensão em R3, que está aqui, mas a tensão em R2, que está aqui, é o valor da pilha, que está aqui. Ó. Fazendo as devidas substituições, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei, no lugar onde tem I3 aqui, eu coloquei 1 mais I2, aqui eu mantive. Quer dizer, isso é o algebrismo, que eu não vou ficar cansando vocês com eles, não. Está aqui. Ó, tá? A conclusão final é que I2, depois desse algebrismo todo, deu 0,986. É a corrente I2 que está entrando aqui. Mas essa que está entrando aqui, né, jogando nessa expressão aqui de I3 igual a 1 mais I2, vai dar soma, normalmente, vai dar o quê? Normalmente é 1 miliampere, mas 0,98 mili. É o que os dois medidores têm, não é isso? Só quero demonstrar isso, provar para você. Está medida aqui, ó. O primeiro mede 1 miliampere, o segundo, da esquerda aqui, ó, da direita, desculpe, mede o I2 é 0,98 e o terceiro I3 mede a soma dos dois. Tá certo? Agora eu faço uma pergunta. Se eu ajustar esse resistor aqui, agora vamos divertir um pouco, nós estamos com alguns minutos ainda. Se eu ajustar esse resistor aqui, ó, como eu fiz lá no caso anterior, o que vai acontecer, gente? Alguém me fala? Diga que eu diminuo esse resistor aqui, eu passo para... Se você mexer nesse resistor, só vai mudar a corrente desse ramo dele. Só desse ramo aqui e aqui não. Não, porque a corrente está chegando aí é do resistor 2 mais a fonte dele. Aqui está... Marcos, você podia repetir de novo, eu não entendi. Não. Você fala para mim, muda a corrente, sim ou não? Pode pedir, por favor? Cortou para mim. Ah, tá. Bom, é só para eu entender a sua pergunta melhor, eu vou fazer a mesma... vou perguntar de outra forma. Se eu variar o valor desse resistor, a corrente sobre ele varia ou não? A corrente sobre ele vai variar, sim. Tá, Você não está por falando que quê, resistor. Porque Diga a que corrente, aumenta o valor. Diga que aumenta, a corrente vai... O que vai acontecer? se aumentar o resistor, a corrente vai diminuir. Lógico, o contrário, se eu diminuir, a corrente vai aumentar. Isso. Vamos fazer isso para ver se vai acontecer? Vou diminuir ele. Está aqui, ó. Não vou esquecer de dar o OK, não vou passar para metade. 5. O que aconteceu com a corrente? 5 já alterou, não. A corrente, olha só o que aconteceu com a corrente lá. Vamos voltar para o valor, vocês lembraram do valor? Deixa eu voltar para o outro valor lá. Vou passar para o 10. A corrente deu 0, a corrente nele é 1,98. Tá certo? Agora eu vou fazer de novo. Então, eu não consegui ouvir, não. O Teams tem esse problema, às vezes ele corta o som. Eu sei que tem alguém falando, mas a voz está tão baixinha.
Ô, Chico, você está conseguindo entender? A voz do Chico é Não, mais... consegui entender, não. Está baixinha a voz para todo mundo. Quem está falando aí? O Marcos não, né? Rafael, Ô, Rafael, você poderia explicar melhor, tentar falar mais alto ou pôr no chat aí? Deixa eu simplificar um pouco a coisa aqui. Deixa eu tirar minha cara daqui, às vezes, sei lá, às vezes ajuda. Talvez a minha cara que esteja espantando isso aí. Não sei porquê, mas às vezes ajuda. Voltando lá. Ô, Chico, faz favor de dar uma olhada no chat aí para mim, que ele colocou. eu tô olhando o chat, não tem nada, não. Vamos continuar, vamos ver se vai melhorar o microfone. Às vezes ele sai do Teams e entra de novo, né? E melhora. Mas eu estava. Vamos voltar à conversa com o Marcos aqui. Ó, Marcos, antes eu tinha 10, tinha aqueles valores, nós calculamos e demonstramos. Agora eu vou passar para um valor menor. A corrente total diminuiu. Não foi. Esse 10 que tem aqui não tem nada a ver, tá, gente? Esse 10 aqui é um número aqui. A resistência é o que as cores estão dizendo lá, os 6 ohms. Eu estou tendo a impressão que é o contrário do que você falou, né? Aliás, a corrente total ficou a mesma. Houve diferença, obviamente, nas casas decimais. Eu vou pôr uma escala menor. 0,988. A corrente aumentou, né? Deixa eu voltar para o valor. A prática tem essas coisas. A gente, tendo tempo, a gente vê melhor o que está acontecendo. Olha bem, 10 ohms, ô Marcos, olha bem aí. Acompanhe o raciocínio, 10 ohms. Agora eu vou para a corrente é 983 microampere. Corrente onde? Nesse resistor aqui. Ó. Agora eu vou passar para um valor menor. Eu vou já gerar, vou tacar zero aqui de uma vez, vou radicalizar, pronto. A corrente. Não aumentou quase nada, né? Se for seguir a linearidade, que é a lei de Ohm, o que está acontecendo aí é um absurdo, né? Uma resistência ficou 10 vezes menor e a corrente praticamente não variou. Variou na casa centesimal. Cara. Qual que é a justificativa disso? Alguém poderia dizer? Que eu variei tanto a resistência. Professor, a justificativa seria porque a única corrente que está mudando seria a corrente está saindo da pilha? É só da pilha que tá variando, mas ela está variando muito. A outra, olha, vou fazer algo diferente aqui, só para complicar a vida de vocês aqui. Ó. Vou tirar a corrente da fonte de corrente, tá vendo? Agora é só da pilha. Concorda? Aí eu vou lá no resistor de novo. Eu vou voltar para o 10. Olha, eu vou variando. Pena que ele não segue, tem que dar o ok aqui. Olha lá, o que aconteceu? Quase não variou. Quer dizer, eu tinha uma resistência de um valor que era zero, e agora eu coloquei 10 vezes maior. No entanto, a tensão praticamente não variou. Aliás, a corrente na malha não variou. Por que isso? Gente, na realidade, esse circuito aqui, em termos até práticos, tá? Eu posso considerar que ele é constituído por duas fontes de corrente. Por quê? Visto do lado de cá, já era uma fonte corrente, que eu já tinha colocado a fonte corrente aqui, isso é uma coisa que não vamos duvidar. Mas do lado de cá, eu não coloquei assim implicitamente uma fonte de corrente, eu coloquei uma pilha e um resistor em série com outra, cara. Que tem aqui, na malha daqui, já que não passa corrente para a esquerda, a malha da direita é independente. E o que ela tem? Uma fonte de tensão, uma resistência de 1.500 e uma resistência pequenininha, que inclusive chegou a ser zero. Isso não é uma fonte corrente?
O que é uma fonte de corrente? Básica, tá? É uma fonte que garante que a corrente não varie, garante que a corrente fornecida é aquela estabelecida. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter uma relação, lembra bem da aula de fonte corrente, uma relação entre a resistência em série, quer dizer, digamos, a resistência interna, entre aspas, né, da fonte de corrente, tem que ser muito maior do que a resistência maior do que você vai ligar na carga, como carga. E a maior que eu liguei até agora aqui foi 10 ohms. Né? Eu aumentei um pouco antes ali, mas esquece isso. Essa resistência eu estou variando de 10 a 0, quer dizer, o máximo que eu estou colocando ali, arriscando colocar, é 10. Só que a outra é 1.500, 150 vezes maior. Então, quando você tem um circuito série de duas resistências, e uma é muito, mas muito, muitas vezes maior que a outra, é uma fonte de corrente, porque por mais que eu varie essa aqui, ó, a variação de corrente nessa malha aqui, ó, é irrelevante. Então, é uma fonte de corrente. Entendeu? Fonte de corrente é quando a variação de corrente com a carga é irrelevante. Fonte de tensão é uma fonte que, quando você varia a carga, a variação ideal é quando você... A fonte de tensão ideal é aquela que, quando você varia a carga, a tensão que ela fornece não varia, a variação é irrelevante. Como isso está acontecendo para a corrente aqui, eu posso, só em termos de raciocínio, considerar como uma fonte de corrente. Então, toda vez que você tiver um circuito que tem uma fonte e duas resistências em série, mas se uma for, digamos assim, 100 vezes maior que a outra, analisa o circuito como se fosse uma fonte de corrente, o erro que vai dar é muito pequeno. E, às vezes, você analisar um circuito usando o conceito de fonte de corrente fica muito mais simples. Por quê? Porque aquele ramo ali que tem aquela fonte de corrente, você não tem que preocupar com nada, a não ser que aquele ramo está fornecendo uma corrente, cujo valor é aquele, X, entendeu? Eu não tive problema nenhum quando eu considerei essa fonte de corrente aqui de 1 mA. Por quê? Porque é uma fonte de corrente. Cadê a corrente aqui? Mili. Estou enxergando um pouco, está aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui está me fornecendo, está produzindo e injetando no dá 1 mA. Esquece, pode ser qualquer coisa que aqui, pode esquecer. Isso é uma fonte de corrente. Ali está injetando 1 mA, e o sentido é aquele. Se eu puder fazer a mesma coisa do lado de cá, por que não? Por que eu vou ficar calculando tensão, tal, tal? Basta calcular a corrente constante aqui, né? E isso dentro de um circuito cheio de nós, às vezes facilita muito na hora dos cálculos. Né? Para que ficar? Calcula a corrente, calcula a queda de tensão, subtrai isso, tal, igual nós fizemos aqui. É o trabalho que eu fiz aqui. Ó. Mas se eu falasse para vocês que isso era uma fonte de corrente, você já estava resolvido o problema. E como é que eu falaria para vocês? Bastaria pegar a fonte e dividir por essa resistência grandona aqui. Ó. É a corrente constante. Entendeu? Por quê? Porque a outra, de 10 ohms, não interfere. Então, se eu falasse que isso aqui era uma fonte de corrente de 1,5 volts dividido por 1 K5, facilitaria para vocês, não facilitaria? Concorda, Marcos? Facilitaria? Facilitaria, sim. Como esse assunto de hoje, conforme eu disse, era pontuar situações, né? Eu acho que eu disse para vocês o que eu queria dizer. Se vocês não tiverem nada a perguntar, eu vou parar a aula aqui. Professor, estou com uma dúvida. A dúvida que eu tenho é a seguinte: se eu pegar uma fonte, qualquer fonte, ligar em torno dela um fio ideal, que seria um fio sem resistência, e ligar um amperímetro entre os fios, qual vai ser a corrente? Olha, você tem uma fonte de tensão, é isso? Isso. Aí você vai ligar a um amperímetro formando um curto-circuito, porque não tem resistência nenhuma, né? O fio é ideal, mas tem a resistência do amperímetro. Não, mas eu considero um amperímetro também ideal. A corrente é infinita, ela vai para o infinito. Por quê? Porque você está pegando aquela tensão
e dividindo por zero. Isso tudo é ideal, tá, gente? Não existe resistência zero, não existe amperímetro com resistência zero. E a fonte de tensão também não tem resistência zero. Não tem resistência interna, desculpa, resistência zero. Considerando essa idealidade toda, nós chegamos ao absurdo de ter uma corrente infinita. Agora, em termos reais, o que vai acontecer? Mesmo a resistência do fio sendo extremamente baixa, que você pode zerar, mesmo a resistência do amperímetro ser tão baixa que você pode zerar, você ainda tem a seu favor a resistência interna da fonte, entendeu? Se você quiser zerar, porque elas geralmente são muito baixas, aí tem a seu favor o fato de que a fonte não tem capacidade de fornecer uma corrente infinita. Toda fonte tem um limite de corrente que ela pode fornecer. Então, vai circular essa corrente. A fonte vai fornecer o máximo que ela puder fornecer, entendeu? Se for uma fonte que pode fornecer, idealmente, uma corrente infinita, ela vai ser infinita. Entendeu? Como infinito é um termo relativo, né? Depende. 1 miliampere pode ser infinito se você tiver num circuito de nanoampere, né? 1000 amperes pode ser infinito se você estiver trabalhando num circuito de 1 ampere. Entendeu? Eu entendi, sim. Eu entendi. Né? Então é isso. Então, voltando aqui, mais alguma pergunta? Alguém aí? Vou parar a gravação. Beleza.